Mais um complemento sobre a questão de filhos espirituais e tudo mais, né? Dentro dessa presunção, né? Que vamos dizer, a maior possibilidade é que ela não seja exatamente verdadeira, ou mesmo sendo verdadeira, eu não sou responsável aí pelos pecados ou mesmo pelo sofrimento das outras pessoas. Não que eu não possa ajudar de alguma forma, mas independente disso, já foi dito. Vamos lá. Não é bem isso que estão eventualmente falando por aí. Primeiro, eu vi um argumento sobre a questão de esconder e não esconder. Não, mas eu não preciso esconder nada sobre o argumento de filho espiritual. As pessoas podem, de alguma forma, pensar sobre isso, só que elas têm que pensar com responsabilidade. Né? A questão de filhos espirituais, de falar sobre os mandamentos para eles, é uma questão controversa, inclusive dentro da própria Bíblia. Uma das informações que eu recebi é justamente essa. Então, eles falam sobre a questão de eventualmente esconder, sobre a questão de filhos espirituais e tal, esconder que eventualmente eu os deixei presos. Não, eu não preciso esconder. Eu dou a resposta de por que isso não aconteceu. Ou se eles ficaram presos espiritualmente, eu dou a resposta de por que isso aconteceu. Né? Eu respondo por que ocorreu dessa forma. E por dois motivos. Ameaças, ameaças mesmo, e possibilidade de ataques argumentativos contra a minha pessoa, e devido ao fato de a própria Bíblia ter adiantado de que levar essa informação para as pessoas poderia ser algo muito pesado. Então, como é algo pesado e talvez até um pouco, mais ou menos um pouco prejudicial, no sentido que geraria algum sofrimento, isso não deveria ser feito. Até porque geraria outra dificuldade, geraria mudança de fé para as pessoas. Então, tem até outras coisas aí que eu, por enquanto, não vou falar. Mas, independente, o que tem que ser levado em consideração é que havia realmente a sugestão bíblica de não falar sobre os mandamentos. Isso pesou na minha decisão. Eu estava obedecendo a Bíblia para não falar sobre os mandamentos, mas eu achava uma boa ideia falar sobre os mandamentos. Por isso que quando essas pessoas atacam, eu não discordo inteiramente. Ali eu vi que eventualmente eles, vamos tirar aqui o Alex para eventualmente depois atacar na questão do abandono, mas ele vai ficar com medo argumentativo. Então essa é a questão, isso está errado, não deveriam ter feito isso. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, não, mas eu tenho motivos em todos os pontos. Saída ministerial, não, é o melhor para a igreja não responder, não ficar ali para ficar tomando porrada sem necessidade. Ruim para o ministério, ruim para mim, ruim para as pessoas. Primeiro ponto. Segundo ponto, depois, poxa, descobrir os mandamentos. Mas será que é bom falar isso para as pessoas? Talvez não seja. Talvez não é bom falar isso para as pessoas. Há uma possibilidade argumentativa bíblica da Bíblia me avisando que não é bom. Deixou preso. Não. Falou que não era para falar, porque isso de repente também possa gerar algum prejuízo ministerial. No sentido de dificuldade de seguimento e mesmo de obediência ao que eu disse, ao que eu diria para as pessoas, né? Sobre o que eu disse. Né? Ah, não quer dizer que, por mais que eu estivesse obedecendo a Bíblia nesse conselho, não quer dizer que eu não achasse uma boa ideia falar, porque isso poderia, de alguma forma, ajudar as pessoas nos seus próprios objetivos, nas suas próprias questões de fé. Então, a obediência aos mandamentos poderia ser bom para eles. Vi, inclusive, um comentário do, não sei, né, se para minha pessoa do Neto, dizendo assim, não, mas, falando do título, levou a sua família para a Copa, mas deixou os outros. Não, peraí. Se você está falando de família, e não se importou com o povo pobre e sofredor, ele fez uma comparação meio forçada. Se contra a minha pessoa, isso está totalmente errado. Porque aquelas pessoas que, então, que seriam um povo pobre e sofredor, eles também seriam da minha família. Né? Se eu sou a mãe espiritual das pessoas. Então tem que analisar isso. Né? Se eu sou mãe espiritual das pessoas, os filhos são meus, eles são minha família também. Só que, de qualquer forma, o conselho que eu recebi era de não passar as informações para eles. Então, não é que eu não levei as pessoas a um outro, vamos dizer, patamar de salvação, vamos dizer assim, outro patamar de tranquilidade, patamar de obediência, vamos dizer. Se eu não levei as pessoas a patamar de obediência é porque a Bíblia aconselhou não fazer isso. Né? Então, não porque eu não quisesse. Eu, inclusive, achava uma boa ideia. Mas não caracteriza abandono, porque eu estava obedecendo o que a Bíblia dizia. Isso que eu quero dizer. Eu estava obedecendo o que a Bíblia dizia sobre não pregar para as pessoas
Não que eu não achasse uma boa ideia e não que em algum momento, de repente, eu não fosse desobedecer a palavra. Até pelo próprio argumento do abandono que eu sabia que seria usado futuramente. Eu sabia não, mas eu imaginava que poderia ser usado. Porque eu já havia feito essa previsão. Inclusive é um próprio argumento bíblico que foi usado contra mim. Antes mesmo de eu ser atacado por essas pessoas. Esse argumento já era conhecido. Né? Na variação de. Poxa, você deixou de ajudar as pessoas. Né? Esse argumento já era conhecido. Né? Deixou de ajudar as pessoas em ter mais liberdade espiritual. Esse argumento era conhecido. Então, daí o que vocês chamam de prisão espiritual. Eu digo, não, de possuir mais liberdade espiritual, uma vez que o Novo Testamento já traz informações importantes. Então é isso que eu quis dizer. Pode ser que eu fosse desobedecer a palavra. Só que vocês pressionaram como se isso fosse pecado. Só que não era, porque eu tenho argumentos bíblicos em contrário. Como é que vocês dizem o contrário? Vocês estão errados. Vocês estão errados. Então quando vocês dizem assim, nós convencemos o Alex a. Ó, esse é o erro. Nós convencemos o Alex a falar sobre os mandamentos. Não, porque eu já achava uma boa ideia. Só que eu não ia fazer essa desobediência no primeiro momento, apenas quando eu achasse correto. E ó, lá vocês invertendo o bem por mal. Aí vocês estão invertendo o bem por mal. Dizendo, se se entende que não falar sobre os mandamentos é o ideal, quando vocês provocam, vocês estão sugerindo mal. Vocês estão sugerindo mal, já que então, falar dos mandamentos seria algo ruim. Então, vocês não poderiam ter feito essa sugestão. Aliás, eu poderia ter feito isso, a responsabilidade seria isoladamente minha. Seria isoladamente minha. Agora não. Agora, como vocês falaram também, como vocês concordam com isso, e da mesma forma, eu acho que no outro momento, se eu tivesse feito a pregação antes, vocês teriam. Não, justamente. Ah, tá, mas aí já fica lógico, né? Não vou me alongar. Mas valeu. E. É, como é que é? Deus é bom, espero que possamos estar tendo aí as melhores elucidações sobre esse problema. Vocês fizeram uma situação em que as duas situações eram pecados dependendo da crítica que você sugira. Né? Só que daí justamente a pessoa vai se adaptar a isso para proteger a sua própria imagem, para que não seja eventualmente criticado, para não continuar na linguagem do Reinaldo Azevedo, essa construção, que na verdade é uma construção do mal. Se o Reinaldo Azevedo concorda com isso, é uma construção do mal, paralela, naquilo que se reporta à vida de as pessoas. E valeu. Deus é bom.